Pode ser humano, pode dizer o futuro. Não, mas algumas das pessoas fez que real. As pessoas foram Nostradamus e o Brahman Garuda Índia. Sabemos sobre ambos, mas nós tem que saber um pouco mais que nós não sabemos sobre eles. Agora eu estou indo para dizer-lhe o desconhecido e coisas interessantes sobre a Nostradamus e o que o Previsões de 2018 disse pela Nostradamus. Nostradamus, nome real foi Michel de Nostradame. Ele era um médico francês e de renome vidente que publicado coleções de profecias que já se tornaram muito famosa. Ele é mais conhecido por seu livro Les Prophéties, a primeira edição de que apareceu em 1555. Desde a publicação deste livro, que tem sido raramente de impressão a partir de sua morte, Nostradamus atraiu uns seguintes que, juntamente com a maior parte do imprensa popular, créditos com previsão de muitos grandes mundo-eventos. A maioria dos acadêmicos fontes sustentam que as associações feitas entre mundo-eventos e Nostradamus do quadras são em grande parte o resultado de más interpretações ou mistranslation mais são tão vaga como a torná-los inútil como prova de qualquer verdadeiro poder preditivo. Nascido em ambos os 14 ou 21 de dezembro de 1503 em Saint-Rémy de Provence, França, onde sua alegou berço ainda existe, Michel de Nostradame foi um dos, pelo menos 9 filhos de notário Jaume, ou Jacques, de Universidade fechada suas portas durante um surto de praga. Depois de deixar Avignon, Nostradame, por conta própria, viajou ao campo de 8 anos de 1521 pesquisa ervas remédios. Em 1529, depois de alguns anos como uma farmácia, entrou na Universidade de Montpellier para estudar para um doutorado em medicina. Ele foi expulso pouco depois do aluno procurador, Guillaume Rondelet, quando descobriu-se que ele tinha sido uma farmácia, um manual de comércio expressamente proibida pela Universidade Estatutos, e tinha sido caluniar médicos. A expulsão documento, Bio-Montpellier, cadastre CS2 folio 87, ainda existe na faculdade Library.org. Alguns de seus editores e correspondentes mais tarde chamá-lo médico. Depois de sua expulsão, Nostradame continuou de trabalho, provavelmente ainda como uma farmácia, e se tornou famoso para a criação de um rosa pílula que supostamente protegido contra a praga. Em 1531 Nostradame foi convidado por Jules César Scaliger, líder Renaissance solar, para vir para Agen. Casou-se com uma mulher de incerto nome, possivelmente Henriette d'Ancausse, que deu-lhe 2 crianças. Em 1534 sua esposa e filhos morreu, presumivelmente de praga. Após a sua morte, ele continuou a viagem, passando por França e, possivelmente, Itália. Em seu retorno em 1545, ele assistira o destaque médico Luís Serra em sua luta contra um grande praga surto em Marselha, e, em seguida, abordado mais surtos de doenças por sua própria em Salon de Provence e na capital regional, Aix-en-Provence. Finalmente, em 1547, estabeleceu-se em Salon de Provence na casa que existe hoje, onde ele se casou com uma rica viúva chamada Anne Ponsard, com quem ele tinha 6 crianças e 3 filhas e 3 filhos entre 1556 e 1567. Ele e sua esposa adquiriu um 13º compartilharem uma grande canal projeto organizada por Adam de Crepone para irrigação em grande parte o Atelier Salon de Provence e próximos deste deserto de Lacrau do Rio Durance. Nostradamus afirmou
tomou base sua publicado previsões em judiciais astrologia ou astrológica julgamento, ou de avaliação, do qualidade e, portanto, potencial, de eventos como nascimentos, casamentos, coroações etc., mas foi muito criticado por profissionais astrólogos do dia, tais como Laurence Vidal para incompetência e para assumindo que comparativa horoscopia comparação dos futuros planetária configurações com os acompanhamento conhecido eventos passados, realmente pode prever o que aconteceria no futuro. Pesquisas sugerem que muito de seu profética trabalho paráfrases coleções da antiga Thing of the Mundo profecias, principalmente Bíblia com base, complementada com referências para eventos históricos e antologias de presságio relatórios, e, em seguida, projetos para o futuro, em parte, com a ajuda do comparativa horoscopia. Daí a muitas previsões envolvendo antigas figuras como Sula, Gaius Marius, o Nero, e outros, bem como as suas descrições de batalhas nas nuvens e rãs caindo do céu. A astrologia em si é mencionado apenas 2 vezes em Nostradamus do Prefaciando e 41 vezes nos séculos C, mas com mais frequência em sua dedicatória carta ao rei Henri II. Nos últimos quadros de sua sexta centuria especificamente ataques astrólogos. Suas fontes históricas incluem facilmente identificáveis passagens de Livy, Suetonius os 12 Caisares, Plutarco e outros clássicos historiadores, bem como de medieval cronistas tais como Geoffrey de Villers-Dounin e Jean-François Sartre. Muitos de seus astrológicas referências são tomadas quase palavra para palavra de Richard Rosat e livro do Lestat et Mutações des Temps de 1549 a 50. Um de seus principais proféticas fontes foi evidentemente a Mirabilis Liber de 1522, que continha uma variedade de profecias de Pseudo-Metodius, o Tiburtino Sibyl, Joachim de Fiore, Savonarola e outros. Sua prefácio contém 24 bíblicas cotações, todos os mais 2 na ordem usado por Savonarola. Este livro tinha-se sucesso considerável no 1520s, quando se passou por meia dúzia de edições, mas não sustentar sua influência, talvez devido à sua maior parte latino texto, gótico script e muito difícil das abreviações. Nostradamus foi um dos primeiros a reparafraseando estas profecias em francês, que pode explicar porque eles são creditados a ele. Note-se que moderno pontos de vista de plágio não se aplica no século XVI. Autores frequentemente é copiado e parafraseado passagens sem aviso, especialmente de os clássicos. As últimas pesquisas sugerem que ele pode de fato usar uma bibliomancia para esta aleatoriamente seleção de um livro de história ou profecia e tendo a sua sugestão de qualquer página foi o que aconteceu a cair aberto em. Mais material foi adquirida a partir do de honesta disciplina de 1504 por Petrus Quinitus, que incluiu extratos de Michael Psellos e de Daemonibus, e o de Mysteries Egyptiorum, sobre os mistérios do Egito, um livro sobre caldeus e assírio Magic por Iamblichus, 1/4 do século neoplatônico. Latino versões de ambos os tinham sido recentemente publicados em León, e extratos de ambos são parafraseados, no segundo caso quase literalmente, em sua primeira 2 versos, o primeiro de que é anexada ao presente artigo. Embora seja verdade que Nostradamus reivindicado em 1555 para ter queimado todos os oculta funciona em sua biblioteca, não se pode dizer exatamente o que livros foram destruídos neste fogo. Agora, vamos discutir sobre a 2018 previsões de Nostradamus. Grande erupção do Monte Vesúvio. Nostradamus prevista uma enorme erupção vulcânica em 2018. O vulcão encontra-se em Vesúvio na Itália, e ele vai destruir a Terra a cada 5 minutos, terminando entre 6,000 e 16,000 vidas. É claro, todos nós totalmente reconhecer o que acontece quando vulcões hita Itália. Os seres humanos vai falar com animais que já está acontecendo. Nós já ouviu falar sobre dezenas de animais. Na maior parte macacos e chimpanzés estavam a ser treinados para comunicar usando palavras como seres humanos. No entanto, Nostradamus previsão desta vez incluído porcos como eles finalmente se juntar golfinhos e cães e tornar-se amigo de seres humanos. Nostradamus da previsão exibida uma visão de científica e desenvolvimento biológico como mutação genética vai tornar os seres humanos capazes de comunicar verbalmente com animais. O mais grande terremoto que greve a Terra. Estamos todos os plena consciência do desastres e ruínas terremotos causa na China, Haiti, Itália e, claro, Japão, deixando milhares de pessoas sem teto e impotente. Nostradamus se referia a um grande terremoto que atingiu a Terra para as idades. No entanto, o que faz os americanos se preocupar com que terremoto é o fato de que não atingiu o extremo oriental parte do mundo como precedentes, mas o mundo ocidental, particular do oeste e área dos Estados Unidos. O seu poder deve ser sentido em terras em todo o mundo.
Económica repressão é claro, desastres naturais e guerras afetam a economia e da política. Assim, 2018 é testemunhando o enorme colapso econômico levando a várias mortes de empresários como ricos morreria muitas vezes, de acordo com Nostradamus previsão. Os seres humanos vai viver a ser mais de 200 que você acredita que os humanos será capaz de viver para além 2 séculos com todos os a fumaça, resíduos e poluição bater o ambiente? Os avanços de medicina vai levantar os seres humanos a expectativa de vida supostamente pode ter até pelo menos 200 anos de idade. Um homem a 80 anos vai aparentemente ser como um homem de 50 assim por diante. Olhará assim como de 50 anos. Como uma questão de fato, a esperança de vida tem montado a uma média de 80 anos de idade em alguns países desenvolvidos. Pessoas que são mais de 100 anos de idade será em um grande número, como a 101 anos de idade David Rockefeller morreu em 20 de março de 2017. Além disso, nós não devemos ultrapassar o fato de que cosméticos cirurgias tornaram possível para que as pessoas prolongar a idade de juventude. No entanto, o excesso de cirurgias plásticas levar a desastres. Direito de paternidade você pode obter surpreso ou mais potencialmente chocado se você veio através de uma lei exige que você tenha uma permissão ou licença para dar nascimento e tem filhos de seu próprio. As especulações provocou ao longo dos pais por missão. No entanto, 2018 está há poucos meses à frente, por isso estamos indo para ver e observar o que vai acontecer sobre tais questão controversa. Aqueles que querem ter filhos irá necessitar de uma licença ou uma autorização. Eles não será capaz de atuar como eles por favor, Nostradamus disse. Como uma questão de fato, a China já constituída tais lei, oficialmente por fim é incontrolável dar à luz para crianças, depois de ter apenas em uma tentativa de tomar o controle sobre a montagem população. Alguns governos estão tentando a experiência a mesma política constituída por o governo chinês. O aquecimento global um clima catástrofe vai bater a terra e seco geleiras-se. O visionário adverte que o rei vai roubar as florestas descontrolada desmatamento, e que o céu será aberto e os campos vai queimar a partir do calor. Podemos ver o que aconteceu com geleiras em Montana e Canadá. Assim, podemos dizer que o aquecimento global, verifica. Idioma diferenças desaparecerá o que define uma nação mais do que a sua língua nativa e língua materna? Sim, que é o que Nostradamus foi discursando sobre. Nostradamus previsto que a língua morreria e o mundo irá recuperar a sua idade status antes da Torre de Babel. Além disso, as pessoas usam um motor linguagem como usamos computadores hoje. Aparentemente, o nacionalismo está mostrando sinais de morrer para fora. Final de impostos no Ocidente está próximo. O presidente Donald Trump mostrou sinais de que ele reduzir imposto de renda. Além disso, vários partidos europeus com belas as chances são agora vai que via de conquistando eleitores que reduziria impostos e, em uma tentativa de trabalho sobre o progresso econômico mundial e especulações são provocados sobre o fato de que o mundo de 2 dominantes poderes, Estados Unidos e a Rússia são em desacordo. Como Nostradamus coloca-lo, uma guerra vai começar entre os 2 grandes potências mundiais e que vai durar por um período de 27 anos. Um momento de grande violência coincidir com a aparência de um cometa no céu. Nuclear o terrorismo e catástrofes naturais vai destruir nosso planeta até que um gigante planeta deve abordagem à Terra. Vistas as descrição, podemos totalmente reconhecer que Nostradamus realmente tinha uma visão de guerra mundial em sua mente no momento. É claro, os Estados Unidos vai unir seus aliados, enquanto a Rússia conspirar com a China e menos países e potências mundiais virá a soprar uns contra os outros. Apenas antes desta temos discutido sobre a 2018 previsões de Nostradamus por agora, vamos discutir sobre o sucesso profecias do Nostradamus vamos 9 a 11 vulcânica fogo do centro da Terra fará com que tremendo em torno da cidade nova, 2 grandes rochas vai fazer guerra por um longo tempo. Em seguida, Aretusa vai avermelhar um novo rio. Este quadro tem sido tão distorcida que alguns exemplos mal se assemelham a verdadeiro texto. Alguns ir até a mencionar New York City por nome, e outros descrever voando metal máquinas. Como você pode ver, nenhuma destas coisas são realmente mencionado na verdade texto. Muitas pessoas dizem que os 2 grandes pedras são uma referência para os aviões utilizados no ataque. Aretusa é um mitológico ninfa que se transformou em uma fonte. Nostradamus sabia isso como pode ser visto claramente na última frase. Casual pesquisa na internet irá levá-lo para alguns dos mais estranhos traduções desta quadra. Por exemplo, um site disse isso por linha 2, vai criar tremendo na torres da cidade de Nova York, e isso por linha 4, isto é, quando há navios spin rodada para um novo curso. 2.
Hitler no local muito perto não muito longe de Vênus, os dois maiores aqueles da Ásia e da África, a partir do Reno e Ister eles vão ser dito ter vindo, gritos, lágrimas em Malta e o Ligúria lado. Este é um dos mais populares quadros, diz-se para descrever Hitler, Ister, em uma reunião com Mussolini em que eles fizeram planos para a Itália para formalmente digitar a Segunda Guerra Mundial. O problema aqui é que Ister é um termo usado no tempo de Nostradamus para descrever o rio Danúbio. Ele parece para descrever uma guerra que tem algumas relação à Alemanha, mas não há nenhuma maneira de ligação que isso Hitler ou a Segunda Guerra Mundial 3 Luís Pasteur perdido, encontrado, escondida por tanto tempo o pastor será honrado como um semideus, antes de aluacadamentos sua plena período ele será desonrado por outros ventos. Este é muitas vezes referido como uma previsão para os próximos de Luís Pasteur e seu trabalho com micróbios. A confusão e, em parte, agravada pelo fato de que a palavra francesa para pastor foi Pasteur, mas como Nostradamus nunca citado qualquer pessoa por nome do futuro, é pouco provável que o fez por aqui, e a referência a um semideus no mesmo período sugere a religiosos interpretação de um religiosos pastor. É possível que Nostradamus pode ter sido precisa com a data, no entanto, Rosat, judeu astrólogo que trabalham era conhecido para Nostradamus colocar o fim da lua ciclo de 1887, ao que tempo Pasteur foi aplicar seu imunização tecnologia. 4. Henri II da França o Leão Novo vai superar o antigo no campo de batalha em única de combate, ele vai colocar para fora seus olhos em uma gaiola de ouro, 2 frotas em seguida, a morrer um cruel morte. 4 anos depois de Nostradamus escreveu esta profecia, Rei Henri II da França foi morto por um lance no olho em um jogo com a mais jovens capitão Montgomery. No entanto, a partida não era uma batalha, foi realizada numa festa para celebrar uma paz tratado, pelo contrário de um campo de batalha. Muitas pessoas dizem que este quadro feita Nostradamus famoso em seu próprio tempo, mas não foi até 48 anos após sua morte que este foi impresso. 5. A conquista dos Balcãs Peninsular muito antes de tais intrigas os do leste, por força da lua, o ano de 1700 que fará com que a grande aqueles a ser feito fora, quase subjugar o Aquilomon canto. Este é suposto para prever o turco tomada de a maioria dos Balcãs Peninsular que foi finalmente repelidos por Peter o Grande da Rússia. Eles dizem que a lua é uma referência para a lua crescente, símbolo do Islã. Aquilon foi um termo conhecido no tempo de Nostradamus para significar o vento norte. O maior problema aqui? Dos Balcãs estão no sudeste da Europa. 6. A Segunda Guerra Mundial bomba atômica perto da portas e dentro de cidades haverá 2 flagelos assim por diante de que nunca foi visto. Fome no prazo de Praga, as pessoas colocar para fora de aço, chorando para a grande e imortal Deus para alívio. Em primeiro lugar, o original francês usa a palavra portas o que significa portas ou portas. Este é geralmente mal interpretado para significar portas, como em portos marítimos. Este é claramente uma descrição de praga e fome causando muito morte, não é ataque nuclear. A fim de tornar esse feat, muitas vezes as pessoas traduzem-lo abominavelmente. Um exemplo é a linha de 3 que pode ser encontrado para ser prestados assim, intensa em tormento, uma incrível proporção de vidas humanas terminou. A única possível ligação poderia ser aço, mas no tempo de Nostradamus isso provavelmente significava armas de algum tipo 7. A grande incêndio de Londres o sangue do apenas vai cometer uma falha em Londres, queimado através de iluminação de 20 grupos de 3 a 6, a antiga senhora vai cair do seu lugar alto, várias do mesmo seita será morto. O grande incêndio de Londres foi em 1666, de modo 20 grupos de 3 a 6 poderia ser tomadas para significar 20x3 mais 6. No entanto, independentemente de a precisão a contar da data, o fogo foi iniciado acidentalmente em uma padaria, assim, não cometeu um erro. Além disso, embora seja verdade que muitos neerlandeses foram culpados e mortos, parece que a antiga senhora é uma referência para Londres, caso em que a seita seria quer londrinos, que não aconteceu, ou membros da seita que causou o fogo, e nenhum fez. Parece muito obscura a base de uma previsão de um interprete e um dos números no segundo line, o resto deve ser simplesmente distorcida para fazer uma ligação. 8. Oliver Cromwell mais de um açougueiro do que um rei na Inglaterra, nascido de obscura classificação ganhará império através de força. Covarde sem fé, sem lei ele vai sangrar a terra, seu tempo abordagens tão perto que suspiro. As pessoas dizem que esta citação refere-se ao reino de Oliver Cromwell na Inglaterra durante o do século XVII. Este é cheio de problemas.
Mais importante de tudo, Cromwell nasceu para o menor gentry, ele não era um açougueiro, provavelmente um eufemismo para um povo. Além disso, enquanto eu concordo que Cromwell foi um covarde e um mau homem, ele tinha fé, ele era um protestante. 9. A filhos de Henri II da França, os 7 filhos esquerda em reféns, o terceiro virá para abate sua criança, por causa de seu filho 2 será perforado por o ponto, Gênova, Florença, ele virá confundir-los. Este quadro é muitas vezes usado em referência para as crianças do rei Henri II da França. Mas se você fizer um pouco de pesquisa que você vai encontrar 2 enormes problemas aqui. 1. Henri tinha 13 crianças. 2. Apenas um de seus filhos morreu em um pouco natural maneira, ele foi esfaqueado no estômago. 10. A Revolução Francesa, a única parte aflitos será mitrado, retorno o conflito de passar ao longo dos azulejos. Por 5 sem um trair será intitulado Narbonne e só os sistemas de óleo de facas. Este é um outro caso de má tradução de francês, levando a pessoas de forma errada a acreditar que este quadro refere-se à Rainha Maria Antonieta da França e à Revolução. O original lê parte Solus Maria Fera Mitra e as pessoas erroneamente traduzir Maria para significar Mari. Além disso, que traduzem Tuilo para significar a Tuileira e jardim que Maria passou em sua partida do Palácio Real, mas na verdade, a palavra meio azulejos. Narbonne é uma cidade no sudoeste da França que não tem relação à Revolução Francesa. Agora vamos discutir sobre falhas em Nostradamus. Previsões. Marte e o cetro será em conjunto, calamitosa guerra em Câncer. Pouco tempo depois um novo rei será ungido, que vai trazer a paz para a terra por um tempo muito longo. Este foi sobre o Grande Guerra. Ele diz que a Grande Guerra que acontecerá em 21 de junho de 2002, mas isso não aconteceu. A albaneses vai passar em Roma. Por meio de Langres a multidão abafada-se, Marquise e Duque vai perdão nenhum homem, fogo, sangue, mórbida molhando as culturas a falhar. Nostradamus parece prever uma invasão de Roma por Albânia, passagem através da pequena comuna de Langres no nordeste da França. Geograficamente, isso não faz sentido, como eles são literalmente em diferentes partes da Itália do geográfica de inicialização. Também não faz sentido de um ponto de vista histórico, como a Albânia é uma pequena poder militar com nenhuma esperança de derrotar Itália hoje. Fãs do vidente interpretaram isso como ter algo a ver com albanês refugiados, mas mesmo assim, a previsão não faz muito sentido. Um grande homem de Alcerre vai morrer em situação de pobreza, conduzido por sua própria subalternos, ligado em cadeias no final de um áspero corda, no ano em que Marte, Vênus e o Sol associar-se no verão. O mais próximo de alinhamento de Marte, Vênus e o Sol durante o verão foi em 1968. Enquanto alguns ter tomado isso como uma referência para Robert Kennedy assassinato, que tinha nada a ver com uma pequena cidade francesa, nem que acontecer ao mesmo tempo, como Kennedy foi assassinado em 5 de junho, e o conjunto teve lugar em junho de 20. Mabuse em breve morrer, em seguida, virá um horrível desfazer de pessoas e animais. Ao mesmo tempo vai haver vingança, santo mãos, sede, fome, quando o cometa vai passar. Esta é uma das mais citadas quadras, uma vez que parece soletram para fora a vinda de um terrível tempo da morte e destruição quando alguém chamado de Mabuse morre. Então, quem é Mabuse? Provavelmente o pintor flamengo Jean Mabuse, que viveu ao mesmo tempo que Nostradamus. O que isso tem a ver com o anticristo ou um reino de terror que começa quando um cometa passa? Estes são o fracasso previsões de Nostradamus, e o Nostradamus previsões de 2018. Espero que você como ele e por favor, como a do vídeo e compartilhar o vídeo e assine nosso canal. Obrigado.